eu falo para vocês. Ah, quer dizer que se eu bater um raio-x hoje, eu já estou com câncer, já estou com o efeito da radiação. Não. Por isso que a gente nunca pode dizer assim, ó, vai exercer efeito. Não, não exerce efeito. Né? Para exercer esse efeito, né? Pode ser que sim ou pode ser que não. Pode exercer o efeito, tá? Aqui a gente tem os termos, a gente falou na sala de aula, né? E esses termos aqui, eles sempre caem em concursos, tá? Sempre caem em concursos, em provas e etc e tal, né? Então, os efeitos da radiação, a gente tem aí, ó, primeiro, por dose absorvida, que é o principal, né? Porque para a gente ter efeito da radiação, a gente tem que absorver a dose. Falei isso na sala para vocês. O nível de dano e o tempo de manifestação, que eu falei ainda agora para vocês, tá? De acordo com a dose, ele é estocástico ou determinístico, tá? O dano somático ou genético. E a manifestação pode ser imediato ou tardio, tá? Determinístico, nós falamos lá na sala, né? Então ele existe um limite de dose, né? O limite de dose. Esses danos só aparecem a partir de uma determinada dose, ou seja, só vai aparecer a partir do momento que a radiação ultrapassar o limite que aquela célula, aquele corpo, aquele órgão, aquele tecido aguenta, tá? Então eles estão diretamente relacionados com o aumento da dose. Não? Então aqui tem até uns exemplos aqui no final, né? A gente pode ver aqui. A gente tem uns exemplos aqui, né? Que é, ó, catarata, náusea, anemia, esterilidade, hemorragia, eritema, necrose, catarata e epilação. Tá? Que foram todos esses efeitos que a gente já falou na sala, já debatemos e foram os efeitos que a gente nós vimos, né? Vocês estudaram no acidente de Goiânia, tá? Então só lembrando, o efeito determinístico, né? Ele só aparece a partir de uma determinada dose e está relacionado diretamente com o aumento da dose, tá? Então, ou seja, você só vai ter esse efeito se a radiação extrapolar todos os limites do seu corpo. Onde é que acontece isso geralmente? Em radiologia industrial, em explosão, em acidente, tá? Em terrorismo, né? Então tudo isso aí ocorre efeito determinístico. O efeito estocástico, que foi o que eu falei na sala, é aquele que a gente tem que ter mais preocupação. Porque aqui no determinístico ele leva à morte celular. Eu falei até na sala de aula para vocês. Já aqui o estocástico ele leva à transformação celular, tá? Esses aí são uns pontos que você sempre tem que lembrar da diferença dos dois. Determinístico leva à morte celular, o estocástico leva à transformação celular, tá? Então, no segundo parágrafo aqui, ele vem falando sobre isso aí. Ele não apresenta limite de dose. Então, ou seja, pode ser causada por uma dose mínima de radiação, né? Então, ou seja, você pode ter passado a vida todinha sem feito um raio-x. No final da sua vida você bate um raio-x, você pode pegar um efeito da radiação, né? Que no caso aqui é o câncer, né? Que é a mutação, né, no DNA da célula. Tá escrito aqui no finalzinho, na última linha, tá? Então, assim, e você pode fazer raio-x praticamente sua vida toda, né? E pode apresentar também, né, esse efeito estocástico, tá? Então, assim, o que mais preocupa a gente como técnico em radiologia é o efeito estocástico, porque é aquela coisa, quanto mais você se expõe, mais chance você tem de ganhar, né, esse efeito, né? Então, sempre lembre-se que pode ser causado por uma dose mínima. Então, ou seja, você sempre tem que estar se protegendo por radiação. Esse aqui do estocástico, como eu falei, geralmente são em locais que usam radiação alta, né? Ou em locais que pode ocorrer acidente, terrorismo, etc. Tá bom? Já aqui, ó, vou voltar aqui atrás, nessa parte aqui. A gente tem aqui o somático e o genético, né? Eu vou falar aqui para vocês. Então, o somático é aquele que a dose, o efeito acontece só. No caso, eu tive exposição à radiação, então só eu vou manifestar o efeito, tá? E o genético é aquele que eu vou passar para os meus filhos, né? Então, se o somático, o efeito fica só com quem recebeu a dose da radiação, e o genético você vai passando para os seus descendentes. E o tempo de manifestação é imediato ou tardio. Então, o imediato é aquele que aparece até semanas e o tardio aparece em anos, tá? Geralmente, o imediato é com efeito determinístico e o tardio é com efeito estocástico, tá bom? Então, isso aqui é uma revisãozinha, né, para a aula de hoje.
e na próxima aula a gente vai entrar nas legislações todas da radiologia, tá bom?